ser porta-voz daquele que é maravilhoso, Ele é excelso em tudo que Ele é acima de tudo, de todos, Ele é tão honrado, tão tremendo, que representar Ele é muito difícil. Falar, se portar, ou portar-se, ser um porta-voz dEle, não é nada fácil, porque Ele é dono de tudo, Ele é Senhor de todos, Ele é cheio de glória. A sua palavra, ela é viva, Ele fala aos corações, mais do que eu falo ao teu ouvido, Ele fala aos corações. E é uma honra muito grande estar aqui nessa manhã com você, poder compartilhar algo que o Senhor pôs no meu coração para essa manhã. Eu gostaria que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia em Joel 3, verso 14. Há muitos anos atrás, uma das minhas primeiras pregações na igreja, tem muitos anos isso. O Bill talvez ele deve lembrar mais disso, o Nildo ali, o pessoal das antigas aí comigo, o pastor Júnior principalmente. Diz assim lá no texto, que multidões estariam no vale da decisão. Joel 3,14, quem abriu aí? Multidões e mais multidões lotam o vale de decisão, o vale de, essa versão não é minha não, mas é o vale da decisão. Esse texto, ele arremete a um dia onde Deus traria o juízo dele a tudo aquilo que ele tinha falado e tinha advertido os homens quanto ao seu mal, quanto àquilo que eles deviam viver. E isso estamos vivendo um tempo de um descortinar, de um abrir a cortina do palco e muitas coisas acontecerem. Estamos vivendo um tempo onde Deus ele tem revelado o coração dele para muitos, e também em muitos tem crescido também o contrário disso, uma vontade de todas essas coisas serem burladas, travadas, serem furtadas da própria igreja. De muitas formas o mundo em si, eu falo o mundo, o sistema inteiro, tenta ainda trazer alguma dúvida, alguma incerteza no coração daqueles que um dia ouviram a palavra de Deus e a semente foi plantada em seus corações. De alguma forma tentam, de várias maneiras, para que você se distraia, para que você não acredite mais, para que você creia de uma outra forma, que esse dia ele não chegará, que esse dia não será realmente como diz ser, que Deus ele realmente não é tão juiz como diz a palavra de Deus. Mas eu queria te trazer uma palavra essa manhã do coração de Deus. Eu compartilhei essa palavra na célula com meus irmãos também, alguns dias atrás, na quarta-feira passada. Essa palavra, ela me mostrou muitas coisas que, se nós não atentarmos hoje para o que estamos passando, estamos vivendo, nós também, assim como em Mateus fala que até mesmo os escolhidos seriam enganados, até mesmo os escolhidos, sendo não há uma distinção para ser enganado, não há ninguém que esteja, de uma forma fora desse contexto, pois de todas as formas tem se levantado falsos cristos, tem se levantado tantos que dizem que a palavra de Deus ela é de uma outra forma, não como essa que nós conhecemos e como um dia você conheceu, como um dia você foi tocado no seu coração, como um dia você foi transformado por ela. Eu em 98 fui transformado totalmente pela palavra de Deus, e isso foi uma verdade no meu coração que ninguém consegue tirar, porque não há como tirar, a não ser que eu mesmo permita isso,
a não ser que eu mesmo deixe que essa verdade, ela vá se esvanecendo, ela vá se perdendo entre meus dedos, e daqui a pouco ela não seja mais uma verdade, seja somente mais uma história, mais uma pregação. Mas eu quero que você hoje atente o seu coração, não mais como uma pregação, mas como uma verdade que precisa ficar cada vez mais viva e mais forte no seu e no meu coração. Eu compartilhei com os irmãos o texto de Salmo 2, e a palavra da pastora Cris na célula, a tua aqui também, repercutiu na célula, agora está vindo para o altar de novo. A palavra de Deus, ela nunca é a mesma. Sempre, toda vez que você a lê, toda vez que você medita nela, ela se revela, ela se renova, ela vai te trazendo outras coisas e outras verdades, e você vai se alimentando, ela vai te nutrindo, ele vai te enchendo cada vez mais. E essa é a grande graça do Evangelho, é a grande graça de você viver a verdade de Deus. Lá no Salmo 2, a partir do verso 1, queria que pusesse lá no projetor, mas eu vou ler a minha versão, que senão eu vou acabar me perdendo, que aquela versão ficou muito diferente da minha. Diz assim lá no verso 1 do Salmo 2: porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Verso 2: os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. A partir desses primeiros 2 versos, nós já começamos a ver algo que está se formando, na linguagem militar, talvez seja um pouco mais presente o motim, a amotinação, pessoas que se juntam em prol de alguma rebelião, alguma rebeldia contra uma liderança, uma chefia, algo que eles não querem obedecer ou viver. E aqui no verso 1 e no verso 2, esse texto mostra muito bem isso. Davi, que é o autor desse texto aqui, Davi, ele tinha uma essência muito, muito única entre todos os homens de Deus na Bíblia, que você pode ler e perceber e estudar. Você vê que Davi, ele era um pastor, ele era compositor, ele era um poeta, ele era um adorador por excelência, e ele ainda se torna rei e profeta ainda. Davi, ele tinha uma essência em Deus, que ele conseguia trazer nas suas canções o alívio para o tormento de um rei, que era o rei Saul. Davi, ele conseguia trazer com o seu dedilhar e com a sua canção o céu à terra, para que Deus, ele tomasse a vida daquele homem e trouxesse alívio para aquele reino tão perturbado por uma liderança que estava muito enfraquecida por causa da desobediência do mesmo. Davi, ele era compositor, e tantos os salmos aqui que nós lemos são dele. Davi, ele era profeta, a nível de ele entender as coisas futuras e trazer isso em seus salmos, em suas canções. Aqui nós lemos, e em muitos lugares eles cantam isso aqui, porque isso aqui realmente é uma canção, são revelações de Deus que Davi teve, e isso vai trazendo, sabe, nas canções dele, algo que nenhum outro tinha. Davi, ele conseguia transmitir as coisas do céu na terra. E ele começa esse salmo aqui dizendo: porque se enfurecem ou se amotinam, porque eles se juntam, os povos se juntam e imaginam coisas vãs, porque eles acham que vão fazer tal coisa. E no verso 2 ele continua dizendo: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Talvez você, começando a ler esse salmo nos primeiros dois versos aqui, você acha que Davi está falando de si mesmo, porque Davi tinha muitos inimigos também, e muitas guerras ele enfrentou e venceu-as também. Mas Davi, ele começa aqui a mudar o tom da sua mensagem, o tom da sua revelação, o tom da sua canção, que é uma revelação. Ele começa então a dizer lá no verso 3: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Davi, ele já está trazendo
uma visão não mais do seu próprio reino, e talvez aquilo que nós pensamos ser que ele estava falando já não é mais. Davi está falando de alguém que não é ele. Os homens tentam sempre de alguma forma distorcer a verdade, sabe, com a mentira, e trazer sempre algo que distraia o nosso coração da vontade de Deus. Eu quase fui vítima disso há algum tempo atrás, e é muito ruim quando você percebe o Icabode, a glória de Deus se indo. Irmão, eu estou falando aqui sobre a minha vida há um tempo atrás. O Icabode, para quem não sabe, é uma palavra que ela quer dizer foi-se a glória de Israel. Uma passagem bíblica que mostra o filho de Jonatas. Ele é pego por sua cuidadora, sua ama ali, e na hora de fugir, porque os povos estavam entrando na cidade contra eles, uma guerra, ela deixa ele cair, ele quebra as pernas e deixa de andar. E aí todo esse cenário ali, surge essa palavra chamada Icabode. Icabode foi-se a glória de Israel. O perigo de estarmos distraídos, o perigo de estarmos desatentos àquilo que Deus quer fazer e está fazendo em nosso meio, é realmente esse: é de um dia, infelizmente, perceber a glória se indo. A glória se indo, para mim, foi quando eu entendi que não mais a minha vida tinha a presença de Deus de uma forma que eu realmente conquistei minha vida inteira, desde que eu nasci de novo, adorando a Deus, servindo a Deus, vivendo para Deus, mas por um breve tempo, e não precisa ser muito, por um pequeno momento, um breve tempo, uma distração, uma pequena distração, começa a criar um outro caminho, começa a criar uma nova percepção, começa a gerar uma nova verdade, começa a se formar um engano que se parece uma nova verdade. E aí, quando você vai orar, quando você vai adorar, a glória já não é mais tão presente. Resta uma saudade, resta um vazio, resta uma luta interna em descobrir o porquê e como isso aconteceu, e tentar, de uma forma ou de outra, conseguir voltar a essa presença, a essa glória, a essa bondade de Deus que todos os dias é manifestada a nós. Talvez você hoje entrou aqui e está passando por esse estágio, ou já passou por esse estágio, e eu quero então alertar você que não há nada mais precioso e nada mais difícil de se conquistar do que uma vida íntima com Deus. Parece muito fácil estarmos nos cultos, e sim, para nós aqui brasileiros aqui ainda é uma bênção. Nós podemos vir a hora que nós quisermos aos cultos, às reuniões, e temos um pregador, temos uma adoração, temos alguém dançando, temos um culto, uma liturgia pronta para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar. Quando muitos lugares já não tem mais isso, a perseguição, a igreja ela é oculta em cavernas e lugares escondidos, às vezes sem uma Bíblia até. Temos Bíblias em tantos modos hoje, inclusive digitais, e por isso às vezes, sabe, o mel, por ser tão fácil de pegar, o doce dele ser tão acessível, às vezes enjoa. O maná que todo dia cai, todas as manhãs cai, e com toda facilidade você só acorda, limpa os olhos e cata o seu maná e faz o seu pão, às vezes também enjoa. Mas é a essência
é o essencial que nós precisamos e às vezes esquecemos disso, enjoamos daquilo que é o essencial, que nos traz vida, que nos nutre, que nos levanta, que nos mantém de pé, que nos alegra o coração, que nos dá força para vencer, que nos faz caminhar toda a extensão todo aquele deserto da nossa vida, e ainda assim estamos firmes, fortalecidos, com a bênção do Senhor. Assim como Israel, nem as roupas se desgastavam durante todo o seu trajeto. A bênção do Senhor, ela não está limitada a nada além da nossa própria incredulidade, a nada além do que a nossa própria apostasia, que começa dessa forma que eu aqui falei antes. E esse texto que eu falei antes lá, de multidões no vale da decisão, é exatamente, ele é o final de todas as coisas, ele é o final de tudo que nós vivemos, de tudo que nós vemos, de toda a história humana. E essa história humana, ela não precisa colidir com a vontade de Deus, ela não precisa, se destruir com a vontade de Deus. Pelo contrário, ela pode e deve andar de acordo com a vontade dEle, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós desejamos. Deus pode estar, em tudo que nós queremos viver, Deus, Ele precisa estar. E tantas vezes nós, por coisas que vão passar, nós criamos coisas que vão colidir com a vontade de Deus, e começamos então a achar que está tudo bem, a achar que é o normal, a achar que não tem nada demais, quando é nocivo, quando está destruindo a nossa alma, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, quando estamos enganados. Tudo se parece muito bom, tudo se parece muito propício a viver, mas quando a verdade de Deus, ela encontra o nosso coração, aí, meu amigo, é que você começa a ver o quanto errado, o quanto longe, o quão distante você está. Dois amigos desiludidos, cansados, desacreditados, não falou o nome deles, preservou-os, o Senhor os preservou, caminhando, reclamando. E o que o homem pode reclamar de si mesmo, senão dos seus pecados, diz a Bíblia. E eles iam seu caminho, distante de onde eles estavam, e surge um forasteiro, alguém que não os conhecia, e começa a andar com eles, e começa a fazer perguntas a eles: do que vocês falam tanto? Isso era noite, escura, e eles, só você é o único estrangeiro que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias. E eles começam a dizer sobre um homem que foi profeta, que fez promessas e que foi pendurado no madeiro por Roma, que foi traído pelos seus e que agora morreu. E enquanto eles falavam, eles decidem entrar num lugar, numa taberna, num lugar de repouso, e chamam esse homem para ir com eles. E esse homem, ele entra com eles depois de insistirem tanto para ele, e ali sentado à mesa, partindo o pão, ele se revela que era o próprio Senhor. Esse é o coração distante. Esses dois homens é o coração distante da glória de Deus. E eles percebem quem ele era, e percebem que enquanto ele falava, o coração deles queimava, porém ainda não sabiam quem era. Como eu falei, o engano, ele é sutil, mas ele é eficaz. Ele é muito sutil, ele é muito suave, porém ele causa danos muito grandes. Eu vou falar aqui porque eu posso dizer de mim mesmo, não posso falar de você nem de ninguém, mas de mim mesmo não posso.
O retornar de Emaús para Jerusalém é uma estrada muito difícil, é uma estrada muito acidentada, ela tem muitos percalços, ela é muito acidentada, ela é difícil você andar, ela é escorregadia, ela é pedregosa, os pés se machucam muito, é uma dificuldade bem difícil, é bem grande de você retornar, porque você tem que subir a cidade de novo, e um chão acidentado para você subir é muito mais difícil. Havia dias que eu queria muito e não conseguia, e havia dias que eu até desistia, mas o meu forasteiro se apresentava, dizia: continua, é mais um pouco, já está quase lá. Jesus, ele é realmente esse Senhor de todas as coisas, e como lá no vale da decisão que nós lemos, ele vai ser o juiz de todas as coisas. A humanidade irá colidir com aquele que eles infelizmente estão sendo enganados, que não virá, que não acontecerá, mas ele virá, ele se apresentará com cetro de ferro, ele esmagará as nações como vaso de barro, diz a Bíblia, nesse mesmo Salmo 2. Davi começa a ter revelações, e ele continua dizendo, quero ler com você bem rapidamente, ele continua a partir do verso 4, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, as imaginações, as tramas humanas se acabarão, porque Deus, ele, no seu poder e na sua vontade, ele fará cabalmente, ele cumprirá cabalmente aquilo que ele quer fazer. No verso 5, então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. No verso 6, eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte, a vontade dele não deixará de ser feita. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de barro, o vaso do oleiro. Agora, verso 10, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Verso 12, beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. O Salmo 2, ele vai começando a se desenrolar no verso 5 em diante, ou no verso 4 em diante. Davi começa a ter revelações de um rei eterno, de um rei que teria um poder de decidir as nações em um dia, de um rei que iria com vara de ferro despedaçar os seus oponentes. Como eu falei, colidir com a vontade de Deus não é nada agradável. E esse rei, ele promete voltar. Não adianta o que farão. Hoje temos agendas para fazer coisas no mundo. Temos novos cristos se levantando todos os dias. Há um agora que falou que ele é descendência direta de Davi. Acabou de declarar isso. Já temos um sumo sacerdote para um novo templo. Um sumo sacerdote da linhagem lá de Levi. Já temos até a tal da novilha vermelha, que representa a novilha da profecia da volta do próprio Messias. Uns têm seu Messias, o outro tem seu outro Messias. Já tem seu próprio sumo sacerdote. Oblações, sacrifícios começarão a ser feitos.
Tudo isso na ilusão, no engano de que o Cristo já está entre eles. A própria palavra diz em Mateus: quando te disserem ei-lo ali ou ei-lo aqui, não acreditem, porque como os olhos veem de uma extremidade a outra, assim ele se manifestará. Eu não sei o que você está entendendo quanto a isso, eu não sei o quanto você leu sobre isso, mas a Bíblia ela é muito enfática quando ela fala da volta do Senhor, e Ele está às portas. Estamos num tempo de muitas coisas acontecendo e outras acontecerão, mas tudo isso para nós, como disse o próprio Messias, quando isso tudo acontecer, levantem a sua cabeça e alegrai-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Eu costumo dizer que o reino dos céus ele está muito próximo de todos, daqueles que vivem e daqueles que já estão partindo. Daqueles que estão vivos é a oportunidade, daqueles que partiram, o reino dos céus chegou para juízo ou não, para glória eterna ou para juízo eterno, não importa. O reino dos céus ele está sempre, às portas do nosso coração. O descrente, o incrédulo, ele acha que Jesus não voltou, então está tudo bem. Mas Jesus ele volta para cada humano que vive ou que morre. Não importa a sua condição, ele já voltou para mim, para mim ele já está. Para aquele que morre também. E se ele morrer sem ele, a condenação ou o juízo virá do Senhor, mas voltará para ele sim. E a questão é o que nós fazemos com essa verdade, essa mensagem, esse caminho que nos foi dado. Isso é o que importa. Isso é o que importa, se eu realmente retomo Emaús ou nem vou para Emaús, ou se eu realmente pouco importo a tudo aquilo que Ele tem falado ao meu coração, dia após dia, nesse culto, nas células ou em qualquer outro lugar, de qualquer outra forma que nós lemos e ouvimos. Eu queria muito pregar uma outra coisa, mas como quase sempre eu tento pregar, eu sempre, quando chego no culto, algumas coisas são mudadas para mim. E eu tenho pedido muito a Deus para que realmente, se isso for a vontade dEle, seja então uma bênção na minha vida sempre. Eu falo sempre para o Anderson, eu escrevo uma porção de coisa e não uso nada daquilo que eu escrevo, porque eu entendo que o Espírito de Deus, Ele está em nós para cumprir a vontade dEle maior do que a nossa, em tudo. Sabe, o que nós precisamos hoje de fato é ter um coração aberto a Ele, realmente aberto, não só como uma palavra clichê não, de falar, eu abro meu coração, mas realmente, deixarmos que Ele seja realmente parte da nossa vida, de forma que nós entendamos o que Ele quer, em tudo que nós fazemos, porque a vontade dEle é muito melhor do que a nossa em tudo, e por isso é que nós nos enganamos tanto, porque ainda não estamos 100% na vontade dEle. E quando isso acontecer, tudo que nós fizermos, tudo que nós, intentarmos fazer, será a vontade dEle, e na vontade dEle não há erro, não há desacordos, não há Emaús, só há Jerusalém, só há a graça dEle, só há a vida dEle, e isso é manifestado através de nós, em nossa vida pessoal, em nosso trabalho. Às vezes achamos que só porque alguém faz alguma coisa é muito melhor do que nós, mas enganados estamos. A Bíblia fala que até o escravo sirva ao seu Senhor como se fosse o Senhor, para que em tudo vejam na sua vida o próprio Senhor. Se o escravo, ele tem essa graça de
manifestar a Cristo com seu serviço forçado, porque nós então livres não podemos fazer muito mais.